No presente vídeo, vamos falar um pouco sobre tanatologia veterinária. O grupo é formado por 3 estudantes, Bruna, Cauana e Rony. Tanatologia nada mais é que o estudo da morte, onde é o ramo de ciências forenses que, a partir do exame local e da informação acerca das circunstâncias da morte do animal, atende aos casos de exame necroscópicos. Por isso, onde a tanatologia visa buscar a identificação do cadáver, como que houve a morte do animal, a identificação da possível morte, a causa da morte, o diagnóstico, onde que você vai saber qual que foi a morte do animal, se foi um atropelamento, se foi por envenenamento, tantas outras possíveis causas. O algor mortis ou frigor mortis nada mais é que o resfriamento do cadavérico. Pelo fato do cadáver já estar morto, ele não consegue mais produzir calor, então ele perde em média 1 grau por hora, até se equilibrar com a temperatura do ambiente. Com isso, o ambiente tem uma forte influência sobre o cadáver, da espécie, onde pode de ruminantes, suínos, e da condição como que se encontrava o animal antes da morte. Por isso, o ambiente tendo uma forte influência em cima do cadáver. O rigor mortis, ou a rigidez cadavérica, nada mais é que a contratura da musculatura, em consequência da ausência de energia. Ela surge entre as 2 e 3 primeiras horas após a morte e ela desaparece entre 24 a 48 horas após a morte. O coração aparece com 1 hora após a morte, o coágulo é no lado esquerdo, com rigor incompleto. E muito útil para estimar o tempo da morte. Se você quer saber o tempo da morte do animal, o rigor mortis, ou a rigidez cadavérica, te ajuda a saber há quanto tempo o animal já está morto. É a ordem do aparecimento e do desaparecimento. Então, com isso, te ajuda a saber há quanto tempo o animal já está morto. O tempo da morte de 2 a 3 horas, a musculatura entra em rigor, da cabeça à mandíbula. Então, a mandíbula vai ficar com rigor. Você não vai conseguir manusear a mandíbula do animal. De 3 horas e meia a 4 horas e meia, a região cervical, a do tronco e a dos membros vão ficar com rigor, uma rigidez. E de 6 a 9 horas vai ser o restante do corpo. Então, o corpo total vai ficar com a presente rigidez. Livor mortis ou mancha cadavérica. Livido é extremamente pálido e livor é palidez mais manchas violáceas nas áreas em declive do corpo. Ocorre pela parada circulatória devido à gravidade. Inicia-se também de 2 a 3 horas após a morte, onde que é difícil de perceber em animais com pelagem mais escura. Por isso, em suínos é bem mais fácil de você detectar. E ele também essa livor mortis é muito importante na medicina, que ajuda a diagnosticar muitas coisas. Quando falamos em hemorragia e livor, nós temos algumas diferenças. Como, por exemplo, na hemorragia, temos a presença de coágulo em qualquer parte do corpo e pode conter extravascularmente, ou seja, fora dos vasos. A hemorragia, a gente pode definir ela como a saída de sangue dos vasos sanguíneos e do coração. As causas da hemorragia podem ser as mais variadas possíveis, sendo que podemos destacar como principais os fatores extrínsecos, intrínsecos ou a deficiência dos fatores de coagulação. Os fatores extrínsecos, eles se relacionam mais com as questões externas do nosso corpo, como, por exemplo, traumas ocasionados por acidentes, alguma pressão que sofreu ali, traumas, quando a gente fala em traumas, a gente fala como, por exemplo, cortes, ferimentos externos, essa seria mais a definição de trauma. Já os fatores intrínsecos, eles se relacionam com problemas nos vasos sanguíneos ou no nosso próprio corpo, como arteriosclerose, aneurismas e a pressão alta, que hoje em dia é bastante comum. Dizemos que a hemorragia como eu falei, ela é externa quando a gente perde sangue da superfície do corpo. E é visível quando a gente faz um exame clínico, obviamente, né? Já na hemorragia interna, a gente não consegue ver a saída de sangue, uma vez que a lesão envolve a parte interna do organismo, né? A próxima alteração pós-morte que a gente consegue observar seriam as alterações oculares, né? O que a gente consegue ver nessas alterações? Nessas alterações, a pálpebra, por exemplo, ela fica entreaberta por conta da ação do rigor dos músculos palpebrais, que acontece por causa do rigor.
Os músculos, eles se enrijecem e o animal fica com eles entreabertos, não consegue mais fechar. Ocorre também a retração do globo ocular por conta da desidratação. A corda também fica sem brilho e por conta de deposição de partículas sobre o olho, como poeira, entre outras coisas, a tela do olho fica viscosa e as pupilas ficam dilatadas por conta da perda do tônus muscular. Quando a gente se refere à coagulação do sangue, a gente pode ter 2 tipos de coágulo. O primeiro coágulo que a gente pode se referir seria o coágulo cruórico. O coágulo cruórico, ele geralmente é vermelho e é constituído basicamente de hemácias. Esse tipo de coágulo, ele é presente geralmente em animais que morreram de forma natural e que não sofreram ao morrer. Ele também apresenta uma estrutura rígida, porém quando a gente toca ele acaba se desfazendo. Já o coágulo lardáceo, ele é composto de plaquetas, fibrinas e leucócitos. E ele é presente em todas as espécies domésticas, exceto nos equinos. Ele é presente em animais que tiveram morte lenta e sofrida, por conta da liberação do cortisol e pela submissão a situações de estresse antes da morte. Quando a gente se refere entre coágulos e trombos, a gente possui uma pequena diferença entre eles. Quando a gente fala de coágulos, eles têm um aspecto mais gelatinoso, liso e brilhante. Ele também pode ser elástico e solto no interior do vaso. Já o trombo, ele tem um aspecto mais seco e ele não é elástico. Geralmente ele é aderido à parte do vaso e quando retirado deixa a superfície rugosa e sem brilho. Quando a gente fala em inibição, a gente pode ter aí 2 tipos. A inibição biliar, que seria caracterizada pela presença de uma coloração amarelo mais esverdeada nos tecidos vizinhos à vesícula biliar. E geralmente os tecidos mais afetados são o fígado e o trato gastrointestinal, que estão mais próximos ali da vesícula, né? Basicamente, a bile se difui através da parede da vesícula e consequência da desnutrição. E a inibição hemolítica é a inibição sanguínea, né? São manchas avermelhadas nos endotélios vasculares, no endocárdio e nas vizinhanças dos vasos. São mais visíveis em tecidos claros, como o mesentélio e o tecido subcutâneo. Ela aparece em torno de 8 horas após a morte. Ela ocorre devido à hemólise do coágulo. Ocorre a liberação da hemoglobina, que se difunde no vaso e na periferia do mesmo. Assim, os tecidos são manchados pela presença da hemoglobina, que é liberada na quebra da hemácia, né, na hemólise. A pseudomelanose, que também é muito conhecida como manchas de putrefação, são manchas enegrecidas em tecidos serosos e também em cápsulas de órgãos próximos geralmente ao intestino. O mecanismo é feito com a liberação de sulfeto de hidrogênio através da reação do ferro vindo do catabolismo de hemoglobina, causado pela lise dos eritrócitos, e a ação de bactérias putrefativas. Precisamos manter atenção para não confundir com melanina, que é o pigmento que dá cor à pele, anexos, mucosas e globo ocular, melanoma, que é um tumor maligno dos melanócitos, melanócito, que é a célula que produz a melanina, e a melanose, que é uma pigmentação com melanina em tecidos incomuns, um exemplo de meninges, pulmão e vasos. A autólise é a primeira fase da decomposição, que é a autodigestão celular a partir de enzimas proteolíticas produzidas pelo próprio tecido, o que é o lisossomo. Ela consiste na parada de circulação sanguínea e gera esfriamento do corpo. E ela ocorre por conta da coagulação, que impede as células de receberem novos componentes da corrente de plasma e atrapalha a nutrição corporal. E isso pode durar de 9 até 12 horas. Devemos considerar também que alguns tecidos são mais susceptíveis, como as células nervosas, medula da suprarrenal, intestino e pâncreas, e outros são mais resistentes, como pele, tecidos fibrosos, cartilagem e ossos. Depois da decomposição inicial, inicia-se a putrefação, que é a digestão tecidual pós-rigor mortis, que conta com micro-organismos saprófitas e bactérias do trato digestório que já não são mais controladas pelo sistema imune. Essas bactérias penetram nos vasos sanguíneos e nos tecidos, que gera a circulação cadavérica. A difusão é a partir do centro do corpo. Acontece que esses micro-organismos vão passar a digerir as proteínas presentes no corpo e eliminar gases, gerando resultados de forte odor e um aspecto esverdeado. Alguns fatores auxiliam na putrefação, como extrínsecos, que tratam de temperatura, ambiente, umidade e higiene local. Então, com temperaturas elevadas, umidade e ambiente sujo contaminado serão mais favoráveis para que aconteça. Já os extrínsecos são fatores que dependem do animal, como os retardadores, que é a desidratação e sangria, e outros aceleradores, que é a morte rápida, doenças toxêmicas, ou até septicêmicas e cobertura tegmentar. Por fim, ocorre a esqueletização, a última fase da decomposição do corpo após a morte. Nessa etapa, o animal perde todos os tecidos mole,
quase não resta cartilagem e não há mais pele. É essa fase mais longa, onde pode demorar semanas para o corpo se tornar completamente osso.